Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início aqui. O pessoal vai entrando aí. Quem quiser, eu vou começar a falar aqui. Aí quem quiser, tem um ícone aí na tela de vocês que é para levantar a mão. Quem quiser falar, ou então fala no chat. Eu visualizo aqui e respondo. Então, tem duas turmas. Vai ficar melhor porque para não ter tanto tumulto. E eu já coloquei o material lá na plataforma, né? Coloquei o último material, o último material que eu coloquei hoje foi o modelo de projeto e pesquisa. A primeira atividade foi sobre os tipos de conhecimento, né, que tem lá na atividade vai falar onde você vai procurar esse tipo de conhecimento. Ele tem uns arquivos falando sobre o tipo de conhecimento, ou então você pode pesquisar em outras fontes, contanto que faça um texto seu, né? E já coloquei também lá na plataforma uma atividade pedindo a elaboração do tema de cada um, né? Então, nessa atividade, você vai digitar na própria plataforma. O tema vai ser esse. Aí você digita lá o seu tema. Entendeu? Eu coloquei, eu acho que no grupo de todo mundo aí, os 50 temas que você pode trabalhar, ou então, quem já possui, já trabalhou algum tema já na metodologia científica, pode escolher o mesmo. Entendeu? Então, nessa primeira parte eu vou abrir para perguntas. Se alguém quer falar alguma coisa ou ter alguma dúvida, é só no ícone aí levantar a mão ou no chat para vocês perguntarem alguma coisa. A elaboração do projeto vai ser feita também na aula, mas você já pode escolher o tema. Eu quero primeiramente o tema. Tem que ter o tema, senão não sai as outras etapas do projeto. Então, o tema é essencial. Quem ainda não escolheu, escolha. Eu coloquei mudo em alguns de vocês aí, mas tem o ícone, como eu falei, de levantar a mão e falar. O mesmo que eu fiz, o anterior que eu fiz. Repita. O mesmo tema você pode escolher e colocar o mesmo tema lá no projeto. Você pode levar até a monografia, né? Mas primeiramente é o projeto de pesquisa. Tá falando. Entregar? O prazo de entrega? Isso. Tá saindo? O prazo de entrega vai ser... eu coloquei algumas atividades até 10 de junho, vou colocar, e o projeto até final de junho, mais ou menos, é para ser entregue. Vai ficar aberto na plataforma para vocês inserir o projeto. Ainda vou colocar essa atividade ainda, não coloquei ainda, estou colocando por etapas. Mas daqui para o final de semana eu já coloco todas as atividades que vocês vão ter que fazer.
Lá na plataforma tem para a gente colocar o tema, é? Isso, já tem para colocar o tema, mas tem uma atividade antes que é para falar sobre os tipos de conhecimento. Ah, entendi. Tá para todo mundo lá, eu acho que deu para visualizar todo mundo. Você vai citar os tipos de conhecimento. Citar e caracterizar. Eu vou colocar bem aqui o texto que eu coloquei lá para vocês, para dar um embasamento. O texto é esse aqui. Vocês estão vendo aí pelo celular, né? Isso. Então, esse texto, ele vai te dar um embasamento de como fazer o trabalho, como caracterizar os tipos de conhecimento. É só para vocês terem uma noção de que a gente vai trabalhar com conhecimento científico. Então, o conhecimento científico, ele vai ser trabalhado no projeto. Então, esse texto, ele vai falar sobre a introdução da produção do conhecimento. Ele vai falar o que é ciência, né? Ele vai dizer aqui também nesse parágrafo aqui, o conhecimento nada mais é do que o produto das relações humanas com a natureza e com os próprios homens em busca da apreensão de determinadas realidades, sendo, portanto, um processo estritamente humano. Então, esse trabalho, esse tipo de disciplina, é uma disciplina de pesquisa. É uma disciplina de você querer procurar uma temática, né, específica para vocês trabalharem. Então, por isso que o tema deve ser escolhido por vocês. Então, o que te incomoda, né? O que você quer pesquisar, o que te deixa curiosa sobre a educação, entendeu? Então, é uma coisa natural do ser humano, é ser curioso, é pesquisar. Se alguém tentar falar e não conseguir, é porque eu coloquei mudo em alguns. Mas vocês podem fazer um sinalzinho aí na tela de vocês, vocês podem dar um sinal que eu respondo, então, pelo próprio chat. Vocês podem mandar perguntas que a gente responde. Porque, assim, essa disciplina ela tem uma teoria. Então, essa teoria eu coloquei nas apostilas, que é essa, e tem a outra do projeto de pesquisa, né, que é da elaboração do projeto de pesquisa. Lá no tema de vocês, na atividade do tema, eu coloquei assim, de acordo com a apostila guia, parece que é o guia do projeto de pesquisa, que tem lá em arquivos, elabore o seu tema. Então, a partir dos seus conhecimentos pedagógicos, você vai elaborar um tema de sua escolha. Já eu estou olhando aqui um chat. Eu me explique mais sobre o projeto. Eu vou entrar mais em detalhe mais na frente, entendeu? Esse processo agora é mais teórico. Não se preocupe que a partir do tema que você escolher, por exemplo, eu escolhi o lúdico na educação. Escolhi a importância do lúdico, a importância da família, letramento, alfabetização. A partir da escolha do tema de cada um, nós vamos elaborar esse projeto aqui. Entendeu? Então, a gente, depois, no segundo momento, eu vou explicar mais sobre o projeto de pesquisa. Eu quero que vocês desliguem o áudio. Tem um áudio que está dando eco aí, é de alguém aí, está dando eco. Pronto. Então, as relações do homem com a natureza, a realidade natural.
É da Laiane. Vou desligar aqui. Desliguei. As relações do homem entre si, a realidade social, essas duas relações nos dão a prática social. Então, o projeto de pesquisa é um fenômeno que a gente quer descobrir por que ele acontece e como ele acontece. Por exemplo, o lúdico na educação. Eu quero saber como é que se dá esse tipo de metodologia no ensino-aprendizagem. Como é que os professores utilizam, se eles utilizam, de que forma, e se realmente com a brincadeira os alunos aprendem ou não. Então, vai partir de mim essa curiosidade, para tentar explicar um fenômeno que acontece na área da educação. Por exemplo, olhar um chat bem aqui. Por exemplo, na minha área, minha linha de pesquisa é as tecnologias na educação. Então, o meu problema da pesquisa, a minha pergunta central é: será que as tecnologias elas podem melhorar o ensino-aprendizagem dos adolescentes, das crianças, adolescentes ou jovens? Então, eu quero saber isso. Então, minha curiosidade é saber se essas tecnologias são realmente necessárias para que haja um ensino-aprendizagem. Professor, esse vídeo será colocado no YouTube. Está sendo gravado e eu vou colocar lá. Então, só estou dando uma explanada aqui, mas esse texto eu coloquei lá para vocês darem uma olhada já. Entendeu? Então, vou dar só uma pincelada aqui, falando sobre os tipos de conhecimento. Então, na obtenção, bem aqui nesse parágrafo, na obtenção do conhecimento estão presentes 3 elementos. Um sujeito que busca conhecer, são vocês. No caso, eu também, como nos trabalhos que a gente realiza. Vocês têm que se acostumar que na faculdade ele exige não somente um profissional que vai ser licenciado, né, como vocês, licenciatura na pedagogia, mas também um professor pesquisador. Então, um sujeito que busca conhecer algum fenômeno que acontece na área da educação, né? Que é o objeto de estudo da pedagogia. Então, um objeto de estudo. Então, qual é o seu objeto de estudo? Por exemplo, o meu objeto de estudo, ele é educação e aí as novas tecnologias. Qual é o seu objeto de estudo? O que você quer? Qual é o seu objeto que você vai tentar desvendar? Vai ser a participação da família, vai ser família, educação família, vai ser o lúdico, vai ser a inclusão das crianças com deficiência. Então, cada um vai escolher o seu objeto de estudo. E também o conhecimento. Para você estar por dentro do tema de cada um, o que é preciso? É preciso você saber ler. Como é que eu vou saber qual é a importância do lúdico na educação das crianças? Só lendo, indo atrás. Lá no Google Acadêmico, tem vários artigos que falam sobre esse tipo de trabalho. Então, vocês vão se inteirar sobre vários autores que falam sobre determinado tema. Entendeu? Eu ouvi falar, tem as pessoas que falavam que essa disciplina ela tinha que ser presencial. Não, essa disciplina ela é essencialmente à distância. Para vocês terem uma ideia, na minha monografia, a minha professora orientadora ela estava em Brasília e ela estava me orientando aqui, Campo Maior, através de videoconferência. Então, esse trabalho é total de autonomia do aluno. O professor ele é um orientador. Então, a universidade ela transforma o ser humano em um ser humano autônomo do seu conhecimento. Então, não vai depender de mim, não vai, assim, por exemplo, o total interesse vai partir
do aluno, do estudante. É fácil? Não é. Não é fácil, mas não é impossível. Entendeu? Então, minha orientadora, ela dava minhas orientações, eu produzia, escrevia, fazia as leituras e mandava para ela. Ela olhava, mandava de volta. Continue. Aí eu iniciava minhas pesquisas, continuava a leitura, produzia e mandava novamente, até que eu terminei o trabalho. Tão tal que até minha defesa foi à distância. Ela estava em Brasília e ela fez videoconferência com 2 professores daqui de Campo Maior. Então, foi todo à distância. Então, o conhecimento não pode ser transportado, transferido, transfere-se informação. Ele é um produto humano, portanto, alocado no cérebro humano. Então, será de total responsabilidade do trabalho de vocês com a minha orientação. A gente vai entrar mais em detalhe ainda sobre... Eu não vou só jogar o modelo de projeto e deixar vocês se virarem. Não, a gente vai mostrar aqui como elabora cada tipo do elemento do projeto. Nesse momento é somente uma teórica. Então, os tipos de conhecimento. Então, a partir desses tipos de conhecimento é que você vai responder, elaborar aquele texto que eu pedi lá na primeira atividade. Então, esse conhecimento gerado a partir das práticas sociais e poder ser vários tipos, né? O conhecimento popular, conhecido como senso comum, é comumente chamamos de conhecimento do povo, que é o acúmulo de tradições e experiências vividas. É o conhecimento passado de geração para geração. Por exemplo, o pai repassa aquele conhecimento para o filho e assim sucessivamente. Isso acontece muito no campo. O avô passa para o pai, que passa o conhecimento para o filho. Então, ele não tem o conhecimento de agronomia para plantar e para saber se o solo é bom ou não. Ele vai ter esse conhecimento a partir das experiências do pai, né, das gerações anteriores. Então, isso é o senso comum. Esse é o primeiro tipo aqui de conhecimento. Então, ele baseia nas tradições, né? É verificável, é falível, inexato, né? Ele conforma-se com a aparência e com o que se ouve dizer. Então, o meu pai disse e ele tem razão. Então, é de passar de geração para geração. É um conhecimento que não é aprendido nas faculdades, nas academias, nas universidades. O conhecimento teológico apoia-se em doutrinas que contêm proposições sagradas. É um conhecimento sistemático, porém suas evidências não são verificáveis. Então é o seguinte, o conhecimento teológico é eu creio e pronto. Cada um tem a sua religião e cada um crê no que está escrito num livro sagrado. Então ele não pode ser verificável, ele é uma crença dogmática, né, uma doutrina, que ela vai ter os seus seguidores, né, os seus que creem no que, por exemplo, a Bíblia diz. E você não discute isso. Entendeu? Você crê. Então, ele é valorativo, apoiado em doutrinas, crenças, é infalível e exato. Por que ele é infalível? Porque é uma coisa que a gente acredita, né? E para quem crê, suas evidências não precisam ser verificáveis. Então, Deus criou o céu e a terra e eu creio nisso e pronto, entendeu? Esse é o conhecimento teológico. O conhecimento filosófico é caracterizado unicamente na própria razão humana, ou seja, procura discernir entre o certo e o errado, tendo esta razão humana como fundamentação. Então,
O conhecimento filosófico ele vai se basear na razão. Ele já foge da doutrina teológica e procura as evidências na razão humana. Ele é apoiado na razão, racional. E, por último, o conhecimento científico, que é o que nós, da universidade, a gente se baseia, que é um conhecimento sistemático. O projeto são os métodos que você vai fazer para saber de algum fenômeno que acontece, por exemplo, na educação. Então, ele tem um sistema a ser seguido, caracterizado pela capacidade de analisar e de explicar, de desdobrar, de justificar, de induzir e de predizer, né, características, por exemplo, de algum tipo de fenômeno. Então, você vai analisar, por exemplo, eu vou analisar o meu objetivo, por exemplo, no meu tema, na minha linha de pesquisa, que é as tecnologias na educação. Então, o meu objetivo é analisar as contribuições que as tecnologias podem trazer para o ensino-aprendizagem. Então, esse é o meu objetivo geral. A gente vai explicar também como se elaborar um objetivo geral. Alguns já elaboraram. A gente vai só aprofundar mais um pouquinho, né? Ver realmente se o seu objetivo geral ele condiz com o tema. Então, ele é real, lida com os fatos, né? Ele é verificável, limitado às hipóteses. Então, a gente vai elaborar as hipóteses também, uma pesquisa científica, que podem ser ou não comprovadas. Sistemático, logicamente ordenado. Falível. Então, a ciência, ela é falível. Né? Pode ser, principalmente as ciências humanas, que é a nossa. Né? Por exemplo, uma análise em uma unidade escolar ou uma escola municipal, em uma cidade, o resultado pode ser já diferente em outra escola na mesma cidade. Então, ele é falível. Pode ser que na hora que eu for fazer meu experimento, dentro de uma sala de aula, pode ser que dê errado. Ou pode ser que dê certo. Então, vai depender de como eu vou fazer esse trabalho. Aproximadamente exato. Novas hipóteses podem alterá-lo. Então, é uma nova... ele se aproxima do exato. Então, o conhecimento científico ele está sempre em evolução. A gente vai ver também um vídeo que eu mostrei para vocês lá, que com a evolução da ciência, descobriu-se que a Terra é um geóide, né? Ele tem a forma esférica. E antigamente pensava-se que era plano. Pensava-se que a Terra era o centro do universo. E descobriu-se que o Sol é o centro do nosso sistema solar. Então, isso é que a ciência, ela evolui. Certo? Então, esses são os tipos de conhecimento que é para responder aquela primeira atividade. Então, o método científico que a gente vai produzir é um procedimento ou conjunto de procedimentos utilizado para gerar conhecimento. Então, o estudo desse método em todas as suas dimensões é o que dominamos metodologia. Então, isso que difere. Nosso trabalho ele vai seguir uma metodologia, vai seguir os métodos e os métodos científicos. Né? Isso é só para dar uma introdução na primeira atividade. E a segunda atividade, que é a elaboração do tema.
Se vocês... Peraí, Maria do Socorro. Já, vou só liberar seu áudio aqui. Fale aí. Professor, você colocou, foi 5 atividades? Não, só 2, por Só enquanto. 2. Aí essa explicação aí que você tá dando agora é para a primeira atividade, não é? Primeira atividade. Sim, mas aí, além dessas explicações, você está botando as apostilhas também, né? Exatamente, está em arquivos. Aham, As apostilas estão tudo disponível lá. sim. Entendeu? Aí a outra atividade é o tema. Quem não possui um tema, quem já ainda não se identificou com algum tema, faça isso, porque até na próxima aula a gente já vai partir para a elaboração, né, do projeto de pesquisa, para a gente ir construindo aos poucos, entendeu? A partir da próxima aula, a gente já vai fazer sobre o tema elaboração do problema. A gente vai falar sobre o problema de pesquisa, a hipótese, justificativa, os objetivos, né? Justificativa. O referencial teórico, eu vou dar uma ideia de como se faz, porque o referencial teórico tem que ser uma aula separada, só para o referencial teórico. Né? Os outros dá para fazer em uma aula. O referencial teórico é uma das partes mais complexas do projeto, porque ele vai depender da sua leitura sobre o tema. Por isso que a gente vai dar um tempo a mais para vocês começarem a construir. Eu ministrei essa disciplina aqui para o pessoal de educação física no mês de abril e deu certo. Eles ficaram, eu dei orientação, a gente fez o passo a passo aqui, até os objetivos, né? O referencial teórico, eu expliquei como é que se fazia e eles começaram a produção. Mas só sai a produção se você começar a ler. Se você não começar a ler, não sai. Como é que eu faço as leituras? Você coloca o seu tema no Google, né, ou no Google Acadêmico. Aí vocês colocam PDF na frente, que vai aparecer vários arquivos em PDF, né, que são os documentos da maioria das faculdades, das universidades, que vai aparecer vários trabalhos, artigos científicos, monografias, que falam sobre determinado tema, que é o seu. Alguém tem alguma pergunta a mais? Deixa eu ver se eu tenho aqui. O projeto de pesquisa, eu coloquei o modelo lá. Se vocês quiserem dar uma olhada já, porque já tem já o modelo do projeto de pesquisa lá, com capa, contracapa, sumário, a folha de introdução, né, o referencial teórico, só para ser preenchido. Né? E a partir da próxima aula, com o tema já determinado de cada um, a gente vai começar a preencher. Quem já deu início na disciplina de metodologia científica, você só vai substituir algumas coisas, inserir lá. Você vai inserindo o seu tema, problema, se você fez ou não, o seu problema, a hipótese, tudo. Quem ainda não fez, a gente vai fazer na aula. Então, aí eu peço que vocês, para ter uma interação maior, usem o ícone no celular para levantar a mão, porque fica visível para mim. Entendeu? Então, alguém mais quer falar alguma coisa sobre as atividades? Só são 2 atividades, sim.
A primeira é aquela que está na plataforma, que é do texto de 15 linhas, que eu coloquei lá, que é para vocês falarem sobre os tipos de conhecimento. Se o texto não for suficiente lá da plataforma, você pode buscar mais fontes na internet, né? E a segunda é o projeto. A segunda não é o projeto, a segunda é só o tema. Eu quero que você digita lá. Por exemplo, o meu tema, professor, é a importância do lúdico na educação. Então, você digita na própria plataforma, tema, a importância do lúdico na educação. Aí envia para mim. Isso que eu quero. Porque, a partir do tema, nós vamos colocar outras atividades, que é a elaboração do problema, da hipótese, justificativa, até a construção final do projeto. O projeto vai ser construído aos poucos. Entendeu? Deu certo aí, tá ali. Essa é a resposta. Eu não acho que eu fechei o teu áudio. Não está disponível. Alguma pergunta sobre o projeto? Porque a hora de tirar dúvida é agora, sim. Algumas dúvidas mais, mas pode ser tirada também pelo WhatsApp ali, que eu respondo. Quem já tem, algumas pessoas do Boqueirão já falaram comigo que já tem um projeto, já tem um pré-projeto, né? Então, a gente vai aproveitar ele. Porque você pode levar essa linha de pesquisa até a monografia. O TCC-1 ainda não é uma monografia propriamente dita. No TCC-2, que será outra futura disciplina de vocês, que pode ser eu como professor ou outro, né, mas provavelmente serei eu, vai ser a monografia em si. Aí você pode levar o seu tema até a monografia. Enviar o tema para você. Sim, o tema vai ser enviado lá na plataforma. É só você digitar lá na plataforma e enviar. Na atividade. Você clica na atividade, aí tem um campozinho assim para digitar. Aí você digita e salvar. Aí vai direto para mim. Aí eu dou uma olhada e mando OK. Eu acho que alguns de Murici já mandou para mim os tipos de conhecimento. Eu dei o OK, que recebido, né? E mandei de volta. Certo? Então é o seguinte, ó, essa aula vai fechar com 40 minutos. Eu tenho 2 minutos ainda para conversar com vocês. Na elaboração do projeto, vai ser necessário pelo menos duas aulas dessa aqui. E o Zoom, ele cai. O Zoom com 40 minutos, ele cai. Aí eu mando novamente o link para vocês, aí vocês entram novamente. Mas isso será necessário lá na aula de projeto, quando a gente estiver fazendo o projeto, porque ele demora mais, porque é uma aula mais, vamos dizer assim, mais complexa um pouco. A gente vai estar junto fazendo. Então, as dúvidas primeiras foram sanadas, né? Então, fica a aula. Essa aula foi para o pessoal, que é para anotar lá na plataforma Boqueirão e Murici. Foi explicando os tipos de conhecimento, né? E tirando dúvidas sobre o projeto. Elaborem um tema que na próxima aula a gente vai destrinchar esse tema a partir do projeto. Já podem ir lá na plataforma que já tem um modelo de projeto para vocês
dá uma olhada. Quem quiser, quem puder, se quiser imprimir ou então copiar no caderno, eu sempre falo para sempre ter um caderninho só para projetos. Entendeu? Pois então é o seguinte, pessoal, a aula está fechando, né? E eu vou disponibilizar lá no YouTube. Agradecendo aqui a presença de todos. Qualquer dúvida, você podem falar lá no WhatsApp. Ok? A Maria disse que ela vai fazer uma Olimpíada agora de pagar e tudo. Agora, Maria, ó.